Bom, a história do Ceará, ele em 2015 completa 18 anos, né? Fica maior de idade. São 18 anos de produção historiográfica, é a sétima edição, uma sétima edição que tem pouco a ver, ou tem nada a ver com a primeira. Isso é algo normal. Normal porque a historiografia mudou ao longo de 18 anos, mudou também o autor. Mas o livro continua com o mesmo propósito, dar uma visão bem ampla, bem didática, àquelas pessoas que querem iniciar o estudo de história do Ceará. E essa nova edição ela tem uma preocupação com referências, uma bibliografia atualizada, o que há de mais novo em termos de academia, em termos de produção historiográfica, essa obra está produzindo. Então eu creio que uma obra que chega à sétima edição, em 18 anos ela tem algo de positivo, tem algo a ser exaltado, porque senão não chegaria a esses números, a essas datas, né? Então a ideia da obra continua sendo esse caráter didático, né? Uma visão ampla da história do Ceará, foge, de certo modo, a uma sequência cronológica, não é uma história linear. De repente você tem vais e vens da história, de repente você fala sobre a economia, fala dos índios, fala da questão negra do Ceará, das mulheres, dos ciganos, do cangaço, beatos, cangaceiros, o Ceará durante a Era Vargas, o regime militar no Ceará, o Ceará recente, a época, a Era Cid Gomes. Então, a obra que continua com o seu papel, o papel de trazer as pessoas que estão iniciando ou querem conhecer um pouco do Ceará noções essenciais, para que de repente ele consiga em outras obras aprofundar. Eu acho que esse é o propósito da nossa produção, né? Essa produção tem esse caráter didático e essa edição nova ela vai continuar com esse propósito. O que você tem de novo nessa edição? Essa edição ela tem uma preocupação, talvez corrige não diria uma imperfeição, mas ela preenche uma lacuna da edição anterior, que é a questão de uma maior atenção ao Ceará colonial, à época colonial, né? Uma atenção à questão, por exemplo, dos recrutamentos militares, né? A questão da economia, da fundação das vilas do Ceará, a ideia mesmo dos próprios movimento indigenista, da Guerra dos Bárbaros. Então essa edição ela dá uma atenção especial ao período colonial, traz, como eu disse, o que há de mais recente em termos de produção historiográfica, e de repente ela aprofunda, ela melhora, ela engrena melhor o Império e a República. O Império também sofre algumas modificações, a gente dá uma atenção especial à Fortaleza, no momento que Fortaleza está se tornando a principal cidade do Ceará, então há uma atenção especial a esse período, no século XIX, de Fortaleza. Há uma questão também, rever algumas ideias do movimento abolicionista, da campanha abolicionista, dá uma atenção, por exemplo, a Maria Tomasi, que era uma mulher cearense, destacou-se na campanha abolicionista, rever alguns pontos, né, polêmicos da historiografia acerca da abolição. Então esse é um ponto também que eu ressalto dos mais importantes. E continua dando uma atenção ao cangaço, ao sertão, rever algumas ideias da Guerra do Paraguai. Na República você vai ter uma atenção especial à Coluna Prestes, no Ceará. Há uma atenção também acerca de 32, quando no Ceará foram instalados os famosos campos de concentração, que há um equívoco por parte de muita gente. Talvez algumas pessoas acham que o campo de concentração era igual à Alemanha nazista, o Holocausto. Não era exatamente isso, né? Então a obra ela busca também dar aprofunda esse conteúdo que já estava na edição anterior, inclusive. Também vai se preocupar com o regime militar. A Comissão da Verdade trouxe vários documentos sobre a história do Ceará também, e esses documentos são citados ao longo da produção. Aborda o Ceará contemporâneo, o Ceará de nossa época, trata do governo, da gestão Cid Gomes, da eleição de Camilo Santana. Então a obra ela chega ao nosso tempo, chega ao presente, e ela traz o que há de mais novo, o que há de mais crítico, o que há de mais interessante para aqueles que querem conhecer mais o estado, a história do Ceará.